Bom, já aprendemos como abrir uma operação, já aprendemos como seguir um copy trade para que ele abra as operações para a gente, e agora a gente vai aprender um tópico um pouco mais avançado, porém muito simples. Você também vai fazer isso com um clique da mesma forma que você fez no copy trade, que são as operações estruturadas. São operações que utilizam de opções. Já ouviu falar de opções? Puts e calls? Bom, aqui você vai aprender a fazer essas operações de uma forma muito simples. Na verdade, é a Bitget que vai fazer para você. Tu só vai se inscrever naquela operação e vai ser feito automaticamente na sua conta. É muito legal, vamos dar uma olhada. A gente vai vir aqui na opção de renda e aqui vocês podem ver diversas formas de renda, como poupança, staking, stake de BGB, empréstimo. Todas são muito simples, tá? São extremamente intuitivas, você pode depois ir fuçando todas elas. A gente não vai passar por todas porque a maioria é muito parecida, a forma de você fazer as operações é muito parecida. Eu quero entrar um pouco nas mais complexas, como o investimento duplo e o Shark Fin. Nesse caso a gente vai começar pelo Shark Fin. Garanta seu investimento inicial e ganhe altos retornos. Garantir investimento, Fernando? Tá estranho isso daí, será? Vamos dar uma olhada. Shark Fin, rendimentos garantidos em mercados voláteis. Como é que funciona essa brincadeira doida aqui? Aqui tem um videozinho rapidinho, se você quiser assistir, um vídeo de 1 minuto e 40 segundos, que explica o que eu vou te explicar. Só que de uma forma um pouco mais rápida. Eu vou entrar um pouco mais a fundo, porque eu sei que não é um conteúdo muito fácil de entender. Então vamos lá. Te explicando rapidamente o que são opções. Existem as puts e as calls. A call é uma opção de compra, ou seja, você compra uma opção de comprar um ativo a um determinado preço. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o Bitcoin agora está valendo 25 mil dólares. E você quer comprar Bitcoin a 25 mil dólares, porém não agora. Você quer comprar ele mês que vem a 25 mil dólares. Você pode fazer isso. Como? Comprando uma call, que é uma opção de compra. Então você paga por essa opção de compra, que tem um custo, e daqui um mês você vai ter a opção de comprar Bitcoin a 25 mil dólares. Ou seja, você comprou uma opção de compra. O contrário disso é a put, é a opção de venda. É você comprar a opção de vender. Então vamos supor que daqui 30 dias você quer ter a opção de vender Bitcoin a 30 mil dólares, independente do preço que ele esteja. É possível? Sim, isso tem um custo, que é a put. Então você pode comprar a opção de vender Bitcoin lá a 30 mil dólares. Assim que funciona rapidamente a put e a call. Agora, como é que a gente utiliza isso daqui no Shark Fin? Vocês vão ver como que é simples, cara. Não se assustem se você não entendeu muito bem esse conceito. É um conceito muito avançado do mercado da parte de derivativos, mas aqui a gente vai deixar ele da forma mais simples possível. Primeiro, vamos começar aqui pela primeira opção que a gente tem na plataforma. BTC 2023, 18/8, que foi quando começou essa operação. É uma operação de 7 dias, hoje é dia 19, ou seja, ela começou ontem, é por isso que eu não consigo entrar, porque ela já começou e já se iniciou. Então a gente vai ter que esperar passarem 7 dias para abrirem novas operações, mas aqui eu já consigo te mostrar como é que a gente faria essa operação. Então a gente vai clicar nela aqui. E o que é que a gente tem de informação? Essa operação estruturada, ela vai me garantir um APR entre 7 e 7,55% nos próximos 7 dias, e o mínimo que eu posso entrar é 0,01 Bitcoin, é muito pouco. O que significa aqui? Garantir um APR entre 7 e 7,55. APR significa Annual Percentage Rate, ou seja, o rendimento anual. Então, um rendimento anual de 7%, utilizar como exemplo 7%, significa que se você fazer essa operação toda semana, por um ano, ao final de um ano, você vai ter 7% de lucro no Bitcoin. Mais ou menos como uma poupança. Porém, essa é uma operação de 7 dias. Então a gente tem que fazer uma regrinha de 3. 7% em um ano, se a gente colocar isso em 7 dias, dá mais ou menos 0,15% em 7 dias, por aí. Então esse vai ser o rendimento da sua operação estruturada. Agora, como é que ela funciona? Primeiro, a gente tem o ciclo de vida, né, que é o aumento da inscrição, que abriu no dia 17, quando encerrou a inscrição, dia 18, que foi ontem, hora que a operação começou, e o momento da quitação, que é no dia 25. Então, no momento da quitação, dia 25, a gente vai ter o resgate 4 horas depois, e depois, entre aqui a quitação e o resgate, já vão abrir novas operações para que você possa entrar. Então, toda semana você pode vir repetir a operação, repetir a operação, repetir a operação. Só toma cuidado com o prazo para você não chegar, por exemplo, agora, um dia depois que fechou, como eu tô fazendo, e não conseguir entrar na operação, tá? Então, tá a quitação pendente por conta disso. Já encerrou a inscrição. E o que ele me dá de informação aqui? Cenário 1, APR. A receita é liquidada pela taxa de retorno anualizada de 7,02, na verdade, não 7, e 7,55. Então, qual que é o cenário ou os cenários possíveis que a gente tem dentro dessa operação estruturada? Se, ao final de 7 dias, o Bitcoin estiver abaixo
de 23.200 dólares, a gente vai ter o nosso APR de 7%, que dá mais ou menos 0,15% em 7 dias, como a gente fez a conta aqui de cabeça mesmo. E caso o Bitcoin fique acima de 28.700, a gente também tem esse 7% de APR. Qual que vai ser a oscilação que a gente pode chegar até os 7,55 aqui? Se o Bitcoin ficar entre 23.200 e 28.700. Então, o quão mais próximo ele ficar de 28.700, perceba aqui no gráfico, maior vai ser o seu APR. Se ele ficar 28.699, a gente vai ter o máximo aqui, 7.55. 28.700 também, tá? Agora 28.701, aí a gente já volta aqui para 7%. Então, o maior rendimento que você pode ter nessa operação é o quão mais próximo ele ficar de 28.700, mas não passar disso. Ou se ele ficar acima de 23.200, não ficar abaixo disso, senão também vai ser o 7. Então, se ele ficar nesse cenário aqui, nessa situação de preço, a gente vai ter esse rendimento que pode ser de 7.02 até o 7.55. Menor que isso ou maior que isso é o 7. Agora, como que a gente tem esse retorno? Qual que é a lógica por trás? Onde que entra as opções que eu expliquei para vocês? Lembra da put, que é a opção de venda? O que é que a gente faz aqui? A gente vai comprar uma put em 23.200 dólares. Ou seja, a gente está comprando o direito de vender Bitcoin a 23.200 dólares. Então é assim que a gente garante esse rendimento mínimo. Ou seja, se o Bitcoin estiver abaixo de 23.200, a gente vai vender ele a 23.200. A gente comprou uma put. Mas lembra que eu te falei que essa compra ela tem um preço? Como é que a gente cobre esse preço para essa operação não ter custo? Porque essa operação não tem custo para você, ela é gratuita. Vendendo uma call. Comprar uma call não é comprar uma opção de compra. Portanto, vender uma call é vender uma obrigação de venda acima de 28.700. E é por isso que se o preço estiver abaixo de 23.200 ou acima de 28.700, você sai com o mínimo, porque a gente tem essa put e essa call. Isso se chama operação estruturada. É mais ou menos, eu sei que é estranho falar isso, tá? Mas é mais ou menos como se a gente tivesse uma renda fixa e uma renda variável. A gente está estruturando uma operação com opções para que o seu rendimento ele esteja um mínimo garantido e um variável dentro de uma faixa de preço. Isso se chama operação estruturada, uma prática extremamente comum dentro do mercado tradicional e que a gente consegue fazer no mercado cripto também. E a Bitkit ela está te dando essa operação, uma operação bem complexa de se fazer manualmente, a gente já faz de forma automática para você. É só você clicar aqui em se inscrever, né? Agora tá ação pendente porque já está fechado o prazo de inscrição, mas é só você se inscrever que automaticamente a gente vai fazer essa operação para você. Um ponto importante, tá? Enquanto você estiver numa operação dessa, essa é uma operação de 7 dias, você não consegue sair dela, é uma operação que ela fica fechada. Então, durante os 7 dias dessa operação, você não conseguiria, por exemplo, sacar os seus bitcoins que você utilizou nessa operação. Fique muito atento a isso. Eu, particularmente, gosto muito de fazer essas operações estruturadas, ao invés de, por exemplo, simplesmente colocar no stake ou numa poupança. Por quê? A gente tem um mínimo garantido que é muito próximo dos valores que a gente já tem numa poupança e no staking, mas a gente consegue sempre chegar próximo aqui de um valor mais interessante. Eu sou aquele cara que toda semana venho aqui e refaço essa operação. Então, ao final de um ano, eu tenho um APR muito interessante. Ano passado, por exemplo, o meu APR nessas operações de Bitcoin passou de 8. Então, eu tive 8% mais Bitcoins do que eu tinha no começo do ano. Então, é muito interessante essas operações e eu vou te mostrar mais uma ainda, a chamada investimento duplo. Funciona de uma forma muito parecida. Te vejo na próxima aula.